nessa aula eu vou te ensinar como fazer a remoção dos pelos somente utilizando a linha, tá? Aqui as sobrancelhas da modelo já tá devidamente limpa e marcada, tá? Então, vamos começar. Primeiro eu vou pentear e ver se tem algum pelinho fora do formato, lembrando que o ideal é que você faça penteando assim para o sentido do crescimento dos pelos, tá? Aí aqui tem um pouquinho de pelinho aqui no final, ó. Uma dica é, esse dedo ele sempre te dá apoio, principalmente se você for iniciante. Você coloca o dedo aqui embaixo, pode até esticar a pele assim, ó, da cliente e fazer o corte, do que você ir direto com a tesoura de uma vez. Ó, aqui tem um pouquinho que tá saindo pra fora, eu vou tirar também. E esses que nascem pra dentro, ó, como se fosse um redemoinho, você vai cortar com a tesoura reta, tá? Assim, ó. Tem um flutuando aqui, ó, vou cortar ele aqui também. Já vou aproveitar e corto esse lado. A parte maior aqui, ó, que eu vejo é mais esse final, que tem mais pelinhos que estão pra fora. Sempre com a tesoura bem retinha. E aqui é a mesma coisa, ó, eu corto reto. Pronto, agora eu já cortei. Eu vou mostrar pra você quais são as linhas que eu uso pra fazer a epilação, tá? Eu trabalho com duas linhas, vocês vão ver que na aula sobre epilação facial, o bônus que eu disponibilizei pra vocês, eu mostro e faço somente com a linha 100% poliéster, tá? Ela é uma linha mais fina, ela não tem grossura, tá? É só 100% poliéster mesmo. Você encontra em lojas de armarinhos, tá? Então eu gosto muito dela, porém ela é uma linha que arrebenta com mais facilidade. Então se forem pelos mais grossos, aí eu prefiro já a linha 100% poliamida. Ela é uma linha mais grossa, mais resistente, porém ela é mais lisinha, então ela desliza com mais facilidade. Ela é indicada para todos os tipos de pelos, principalmente para pelos mais grossos, tá? Se você for iniciante, eu até recomendo que você use ela de início, porque como ela é uma linha mais lisa, pode ser que possivelmente a sua cliente não sinta tanto desconforto quanto com a linha 100% poliamida, tá bom? Então, aqui na modelo eu vou demonstrar com as duas linhas para você ter uma noção de uma e de outra, tá? Você precisa cortar um tamanho de linha de aproximadamente 30 a 40 centímetros, tá? Depois que você cortou, você vai fazer 2 nós. Ó, eu vou encontrar aqui as duas pontas e vou fazer 2 nozinhos. É nozinho normal, tá? 1, 2, só pra linha ficar mais firme e não arrebentar. Então, é nozinho assim, ó. Aí, ó, ela vai ficar desse jeito. E como você vai fazer? Você vai segurar aqui, ó, onde tem o nó. Vai segurar assim firme na mão e com a outra você vai girando aproximadamente umas 10 vezes para fazer o rosto. Pra fora, tá? Você gira pra fora. Aí vai ficar assim, ó. Uma abre e a outra fecha. O pelinho vai sair de dentro desse Vzinho aqui, ó. Então, vamos lá. E uma coisa muito importante é a posição das mãos. A cliente vai colocar a mão, que é do sentido aqui do olho, ó, mão direita, olho direito. Ela vai segurar essa mão para baixo. E a outra mão, você pede para ela deitar a mão e segurar para cima. Quanto mais esticado a pálpebra estiver, melhor. Então, para remoção dos pelos aqui, mão aqui para baixo e essa mão para cima, tá? Aí,
eu vou começar aqui pela lateral. Então, pela lateral, a cliente tem que segurar mais aqui na cauda da sobrancelha e a mão de baixo puxando para baixo, tá? Aonde ela tiver com a mão é onde ela tem que... Você vai orientando ela, tá? Porque se você deixar a pálpebra molinha, sem esticar, você pode machucar a pele da cliente com a linha, tá? Pode segurar mais aqui. Quanto mais esticado, melhor. Então, eu vou fazer primeiro com a linha 100% poliamida, que é a linha mais lisa que eu falei pra vocês, que é mais resistente. Tá, ó. Um pouquinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Você vai abrir essa mão e a outra fechada. Aqui você vai encaixar o pelinho dentro do V. Esse aqui é um Vzinho, ó. O pelo vai sair daqui. Sempre sentido contrário do crescimento, sempre, tá? Remoção com linha, sempre sentido contrário. Então, você abre aqui a linha, encontra o pelinho e abre. Puxou. Ó, abre aqui, encontra o pelinho e puxa. E outra dica, sempre rente a pele, tá? Você nunca vai fazer remoção dos pelos com a linha flutuando, porque isso quebra os pelos e faz com que sua cliente sinta mais dor. Você tem que encontrar e colocar o pelo dentro da linha. Esse é o segredo, ó. Você puxa ele assim, ó. Você puxa ele, colocou dentro, ó. Abriu, tirou. Tá vendo, ó? Encontra dentro da linha. Bem aqui onde eu fiz a minha marcação, ó. Ó, eu abro, encontro o pelinho e puxo. Tá vendo, ó? Ó, esses aqui, ó. Eu encontro eles aqui, abro a linha e puxo. Aonde você estiver tirando o pelo, a sua cliente tem que manter a pele bem esticadinha. Se você vê que ela deu uma folguinha lá no esticado, você já fala pra ela, puxa um pouquinho mais, porque quanto mais esticado tiver a pele, menos desconforto ela vai sentir, tá? Eu já aproveito e tiro aqui, ó, a parte superior também, ó. Encosto bem encostadinho na pele, ó. Coloco o pelinho dentro do V. Se você não tiver muita segurança em fazer a retirada dos pelos perto da linha do formato que você fez, você não tira, tá? Você deixa e tira com a pinça depois. Tem alguns pelinhos que ficam numa região mais retinha, igual aqui na lateral, que às vezes pode ficar um ou outro pra trás, e você vai tirar com a pinça depois. Ó, agora eu vou pedir pra cliente segurar aqui e essa mais aqui no meio. Isso mesmo. Quanto mais esticado, melhor. Isso. Tá vendo? Facilita muito mais quando a cliente estica. Ó, igual aqui, ó, sempre rente, ó, e abro. Encontro o pelo aqui e abro. Igual aqui, como eu tenho experiência, eu consigo fazer a remoção dos pelos bem pertinho da linha.
Mas eu não vou remover tudo, porque nessa aula eu também quero dar um bônus pra você. E eu vou falar sobre o alinhamento perfeito. O que seria esse alinhamento perfeito, tá? Já vou tirar aqui em cima também, ó. Essa linha vocês vão ver quando você for utilizar, ela é uma linha bem mais lisinha. Ela é fácil de trabalhar e você faz o procedimento todinho e ela não arrebenta. Já a 100% poliéster, ela arrebenta com mais facilidade. Ó, aqui perto do olho, toma muito cuidado, tá? Pra você não pegar o cílio da cliente. Muito cuidado nessa hora, tá? Pode soltar. Isso. Eu deixei alguns pelinhos aqui de forma proposital, porque depois eu vou falar sobre isso pra você. Mais pra frente, que é em relação ao alinhamento perfeito, tá? Agora eu vou fazer esse lado com a linha 100% poliéster, tá? Então, eu venho aqui com a mão da cliente, a mão esquerda no olho esquerdo e a mão direita lá em cima. Isso, mas aqui do lado eu vou tirar a lateral aqui. Ó, a linha 100% poliamida, como eu falei, é uma linha mais lisa, é uma linha que pode ser que você tenha mais facilidade. Já a 100% poliéster, ela dá uma seguradinha e ela pode arrebentar com mais facilidade. Então, eu vou fazer esse lado aqui com essa pra você ver a diferença, tá? E outra coisa, pode ser que a sua cliente também relate um pouco mais de desconforto com essa do que com a de poliamida, que ela é mais lisinha e ela desliza com mais facilidade. Dica, sempre rente aos pelos. E outra dica, se sua cliente for muito sensível, você vai tirando e coloca a mão para tampar aqui os poros que estão abertos na hora, que dá uma aliviada na dor, tá bom? Então, se você vê que ela é muito sensível, você vai perceber, tá? Senão, ela vai te falar que tá doendo, você para um pouquinho, põe a mão onde você acabou de tirar o pelo para que essa dor possa parar, tá bom? Agora pode pôr a mão aqui. Isso. Sempre rente a pele, porque nunca você faça isso, ó, puxa e levanta. Puxa e levanta, isso tá errado, tá? Porque além de quebrar o pelo, dói mais. Então, quanto mais rente tiver, melhor, essa é a dica. Vou fazer a parte de cima. E essa daqui eu também vou deixar alguns pelinhos de forma proposital, para eu poder explicar para você, durante essa aula, o que significa o alinhamento perfeito. Porque às vezes tem aluna que pergunta, Jéssica, como que eu consigo fazer um alinhamento bem feito assim? Como que eu faço? Que a parte de baixo, a parte de cima fica retinha, assim, os pelinhos um do ladinho do outro. E esse é o segredo, pelinho um do lado do outro. Esse é o alinhamento ideal, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E eu vou falar pra você daqui a pouco. Pode soltar. Pronto, agora eu finalizei com a linha. E agora eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, entre as sobrancelhas com a linha também. Ó, o segredo é esse. Ela vai ficar assim, ó, meio como se fosse um X. Um X daqui pra cá e um X daqui pra cá. Esse é o jeito que você vai tirar para não correr o risco de pegar os cílios da sua cliente, tá? Muito cuidado, ó. Abre aqui, estica pra lá, ó, pro outro sentido, ó.
de um lado ao outro. Aí aqui, ó, de um lado ao outro. Pode tirar também de baixo pra cima, ó. Só toma muito cuidado com os cílios. Se não tiver muita segurança, faz com a pinça, tá? Até eu vou finalizar aqui com a pinça, porque normalmente eu costumo finalizar aqui com a pinça. Pra ter mais segurança, né? E não tirar pelos indevidos. Ó, a cliente aqui eu já finalizei, porém eu deixei alguns pelinhos ainda por tirar de forma proposital para você entender melhor o que significa o alinhamento perfeito, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar esse formato que eu fiz, a marcação, e vou te mostrar o que significa isso. Pode fechar um pouquinho. A cliente aqui, ó, a cliente Jaqueline, ela possui até uma quantidade boa de pelos, porém ela possui algumas falhinhas. Mas com o alinhamento, às vezes até a falha faz toda a diferença. Aparenta que a sobrancelha tem mais pelo quando você faz um bom alinhamento. Vou limpar o outro lado também. E o que seria o alinhamento ideal? Como eu já falei, sempre falo, o alinhamento ideal é como se você imaginasse uma linha imaginária aqui, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E que os pelinhos que estão fora dessa linha, você precisa remover. Ó, eu analiso aqui, ó, que essa sobrancelha eu tenho que tirar alguns pelinhos, porque a linha tá torta. Eu não tô enxergando uma linha certinha, eu tô enxergando vários pelinhos que estão fora dessa linha, como se fosse várias barriguinhas, sabe? Então, o que eu tenho que imaginar? Uma linha, me baseando pelo que eu fiz, e eu pego só aquele pelo que eu acho que tá sobrando ali, ó. Vai sempre com cuidado, somente no pelinho que você quer tirar. Ó, são alguns pelinhos mesmo. Ó, eu noto que aqui também, ó, tem uns que estão fora. Ó, a cauda tem bastante pelo aqui pra fora, que pode ser tirado. Tá vendo, ó? Já vai melhorando. Eu deixei, na verdade, bastante pelo, só para vocês entenderem melhor o que significa isso.
Mas quando você faz a limpeza, faz a extração dos pelos, conforme o design que você definiu, vai sobrar um ou outro, não são vários iguais aqui que eu tô tirando, é porque eu deixei vários só para demonstrar para você ver a diferença que dá. Cauda sempre fina. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um pouquinho desse início aqui, ó, que tem ainda algum pelinho pra fora, ó. Coloco o dedo aqui, ó. Porque o que faz a diferença no seu trabalho é verdadeiramente os detalhes, tá? Você analisar o que tá incorreto ali, o que tá em desacordo e o que você pode melhorar. Então, o nosso trabalho é esse. Ó, você vê que ela tem uma falta de pelinhos aqui mais no ponto alto, porém o alinhamento tá feito, ó, tanto na parte de cima, observe aqui na parte de baixo que a gente criou como se fosse uma linha do início ao fim. Agora eu vou ver essa sobrancelha aqui, ó, essa aqui ficou menos pelos. Aí da câmera dá pra você ver, ó. Tem um pelo aqui. Pelos maiores aqui, ó. Aqui também. Agora tem uns aqui também, ó. Pra gente melhorar essa cauda sempre mais fininha. E é realmente um pelinho ou outro que faz a total diferença no resultado final do seu trabalho. Então, eu costumo dizer que nós que trabalhamos nessa área, nós precisamos ser pessoas bem detalhistas. Que vem ali, que o detalhe faz a diferença, vai lá, conserta. Porque é isso que vai deixar o seu trabalho com uma ótima qualidade, tá? O alinhamento é algo muito importante no seu trabalho, tanto na hora da remoção dos pelos, quanto em aplicação de rena. Então, você vê que alguns pelinhos que eu removo, ó, cria essa tal dessa linha que eu tanto falo, essa linha imaginária de pelinhos, que seria um pelinho ao lado do outro. Aqui em cima, ó, a cliente por si só ela já possui falhas naturais, mas isso aqui a gente corrige com rena, com sombra, com lápis. Porém, a parte inferior aqui, ó, você vê que tá bem alinhadinha. Tanto uma sobrancelha quanto a outra. Tá? Então, essa foi a minha dica pra você. Uma dica bônus. E foi a aula de como você fazer a remoção dos pelos com a linha e o alinhamento perfeito. Espero que você tenha gostado. Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta aula você vai aprender a fazer a técnica do contorno. Vamos afinar o rosto, o nariz e diminuir a testa. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E para o contorno você vai precisar de um pincelzinho assim, ou um pincel assim. Um pincelzinho de precisão
e um pó compacto 3 vezes mais escuro que a sua pele. O pó 3 vezes mais escuro que o tom da sua pele, ele vai servir para afinar, diminuir o que você quer esconder. E um pó 3 vezes mais claro que a sua pele. Já esse vai servir para iluminar, para evidenciar o que você quer mostrar. Então, vamos começar. Eu vou diminuir, afinar o meu rosto. Para afinar o meu rosto, eu vou passar o pó 3 tons mais escuro que a minha pele, abaixo do ossinho do meu rosto. O ossinho tá aqui, se você colocar a mãozinha você vai sentir. Abaixo, logo abaixo da orelha até 2 dedos antes da boca. Então depois do ossinho, abaixo do ossinho, da orelha até 2 dedos antes da boca. Eu vou usar esse tom de marronzinho, que é 3 vezes mais escuro que a minha pele. Eu vou começar desse lado e vou parar aqui. Aplico movimentos de vai e vem. Movimentos circulares para dar uma leve espalhada. 2 dedinhos antes. Já dá para ver bastante diferença. Do outro lado, a mesma coisa. Eu escolhi usar esse pincel porque esse pincel aqui, apesar de também dar pra fazer a marcação do contorno, ele é bem fino, tá? Esse aqui é mais fofinho, então eu consigo esfumar melhor. Mas aí fica a seu critério. Você vai... É bom ter os dois, porque de qualquer maneira esse aqui pra iluminação também é muito bom. Sempre movimentos de vai e vem. Se perceber que está muito marcado, vai, sua mais um pouquinho. Aqui nós estamos diminuindo a bochecha, o rosto, tá? Assim. Vai ficar mais magro, um rosto mais magro. Lembrando que contorno também é muito do gosto, tá? Não é obrigado. É só se você ou a cliente quiser. Feito isso, eu vou vir com esse aqui agora, tá? Um pó translúcido. Esse que eu tô usando é da Revlon. Vou vir com o pincelzinho que eu mencionei ainda há pouco. E vou passar abaixo aqui, ó. Ele vai evidenciar, isso aqui vai evidenciar mais ainda o contorno que a gente acabou de fazer. Abaixo, não em cima do que a gente fez, tá? É abaixo dele. Diminuir minhas bochechas. Agora eu vou diminuir a minha testa. Existem 2 jeitos de você diminuir a testa. Muitas pessoas têm a testa longa, é uma testa grande, uma testa maior. A minha testa ela é curtinha. Se a sua sobrancelha ou da sua cliente for uma testa grande e você precisa diminuir ou ela quer isso,
o que você vai fazer? Você vai pegar o pó 3 tons mais escuro que o tom da pele dela ou o seu tom de pele e vai passar desta maneira, tá? Você vai pegar o pó e vai passar em cima aqui, sempre esfumando, fazendo movimentos circulares, pegando pouco produto, tá? Dessa maneira. Supor que minha testa é aqui, vai passar aqui acima, vai dar uma diminuída, tá? Bem suave, mas já faz bastante diferença. No meu caso, que também com certeza é o caso de muitas outras pessoas, é uma testa menor. Só que ao mesmo tempo ela é menor, só que ela tem entradas que eu gostaria de disfarçar. O que eu vou fazer? Vou pegar o pó 3 tons mais escuro que a minha pele, dou umas batidinhas assim, ó, pra sair o excesso de produto e aplico aonde eu quero disfarçar, tá? Aplico e faço movimentos circulares de vai e vem. Aplico desse outro lado, sem precisar pegar mais produto. E movimentos de vai e vem. E circulares também, tá? É muito importante esfumar bem, pra não ficar marcado. Pra ser uma coisa bem sutil mesmo. Feito isso, passei o contorno, diminuí minha testa, vou afinar o meu nariz. Para afinar o nariz, você vai precisar de um pincelzinho assim. Pode ser um pincelzinho, esse pincelzinho de precisão ele é maior. O que eu mencionei no começo, ele é menorzinho, fica a seu critério. Eu vou usar o maior, que eu acho que ele é mais fácil para afinar, ele é tem mais cerdas, mais compacto, mais durinho. Então eu vou pegar o tom 3 tons mais escuro que a minha pele e vou aplicar no nariz. Não posso aplicar dessa maneira. O topo do nariz é isso daqui. Se eu vim abaixo do topo e aplicar aqui o escuro para diminuir, eu vou aumentar o meu nariz. Não é isso que eu quero. Eu vou deixar ele mais largo dessa maneira. Eu quero afinar. Para afinar, eu tenho que passar em cima, no topo mesmo do nariz. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui e no meio a gente ilumina. Então, eu vou logo após a sobrancelha, ó. Vou fazer uma linha reta até a pontinha do nariz. E pra mim empinar um pouco o meu nariz, como ele tem isso aqui, é como se fosse uma gotinha na ponta do nariz, que eu não gosto muito, eu vou disfarçar isso passando um pouquinho do pó escuro, né, 3 tons mais escuro, abaixo do meu nariz. Isso vai dar uma empinada no nariz. E vou fazer um risquinho logo acima. Viu? Fiz um risquinho acima. Não vai ficar assim, a gente vai esfumar daqui a pouco. Com um pincelzinho menor, você vai pegar um tom 3 tons mais claro que a sua pele e vai aplicar no meio. E na pontinha. Vou aplicar também um pouquinho aqui na lateral do nariz, dando uma afinada nesse risco escuro que eu fiz. Uma leve afinada. Está conseguindo ver? Já está dando bastante diferença.
aplicar pó translúcido na lateral do meu nariz. Isso vai evidenciar o contorno ainda mais. Se você quiser desenhar mais o seu rosto, você vai pegar pouco produto e vai passar, ó, terminou o rosto, ó, abaixo, você vai sentir o rosto e vai passar 3 tons mais escuros que a sua pele. Pouquinho produto. Você não precisa nem pegar, na verdade, produto se não quiser. Você usa só o que tá no pincel. Sempre fica sujinho antes de você fazer a higienização deles. Isso aqui também vai dar uma afinada aqui, né? Com o tom mais claro, 3 tons mais claro que a sua pele, vou usar um pincelzinho pequeno, você vai iluminar aqui no meio da sobrancelha e fica assim mesmo, tá, gente? No meio da sobrancelha, abaixo do nariz, o que ficou no pincel abaixo da linha dos olhos, só com o que ficou no pincel. E vamos esfumar aqui agora. São esses pontos de luz que a gente acabou de fazer que vai dar a impressão de que o nosso rosto é mais fino, menorzinho. Para esfumar essa parte do nariz, você pode usar uma esponjinha ou um pincelzinho de esfumar limpo, também dá certo. Eu vou usar essa esponjinha aqui. E também um pincelzinho limpo. Um pincelzinho limpo de esfumar, sem produto nenhum. Nosso contorno está pronto, afinei as bochechas, diminui o nariz e a testa. Eu espero que você tenha gostado e fique atento às próximas aulas. Obrigada! Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu vou te ensinar como fazer um design em sobrancelha masculina. Lembrando que sobrancelhas masculinas nós devemos preservar o máximo possível de pelos, sem criar muito aquela definição, a não ser que o seu cliente prefira uma sobrancelha mais definida. Primeiro passo, higienize bem a pele do seu cliente. Nesse tipo de design, eu faço a marcação do ponto inicial das sobrancelhas, sempre me baseando na lateral do nariz. Então você posiciona a caneta em gel e faz a marcação.
Agora nós faremos a medição do ponto final das sobrancelhas e do ponto alto com o paquímetro. Para fazer a medição do ponto final das sobrancelhas, vamos medindo até o final dos olhos, preservando o máximo possível de pelos, e a concordância foi de 6 centímetros de comprimento total. Na medição do ponto alto, esse cliente já possui de forma natural uma quantidade de pelos maior em um ponto ali que seria o alto, mas se caso o seu cliente não tiver, você vai medindo e vendo qual se encaixa melhor. No caso, esse cliente eu coloquei 3,5 cm aproximadamente e houve concordância. Essa marcação no ponto alto não significa que as sobrancelhas serão arqueadas. Até porque sobrancelhas masculinas, o mais indicado são os formatos mais retos, somente para a gente se basear na hora de fazer a marcação total. Após encontrar os 3 pontos principais da sobrancelha, vamos ligar os pontos apenas riscando com a caneta gel, fazendo a caixa das sobrancelhas. Observe que ao ligar os pontos, a marcação total é feita de forma bem sutil, porque queremos apenas realçar o formato da sobrancelha dele. Então eu começo penteando os pelos para cima e vou cortando apenas os que estiverem fora desse formato. O início dessa sobrancelha nasce para dentro, observe a posição. É como se fosse um redemoinho. E você posiciona a tesoura de forma reta para que o corte seja feito corretamente. Vou agora começar a remoção dos pelos na parte inferior da sobrancelha, esticando o máximo possível a pele para que haja menos desconforto para seu cliente. Eu removo os pelos que estão fora e em cima da linha da marcação. Uma dica legal é que quando você estiver fazendo um design, sempre tenha um pedacinho de algodão na sua mão para retirar os excessos de pelo da pinça, para ela não perder a precisão. Eu limpo toda a marcação e vejo se há pelos que ainda tem necessidade de ser removido. Vou fazendo essa observação a olho nu mesmo, e se eu sentir necessidade eu vou removendo.
Agora eu inicio a remoção dos pelos da parte superior da sobrancelha. Vamos para outra sobrancelha, primeiro penteando para fazer o corte. Se observar, os pelos nascem na posição deitada, então a gente quase não vai ter que fazer corte nessa parte de cima, apenas na lateral. Faço o mesmo processo, estico bem a pele e faço a remoção dos pelos da parte inferior. Eu limpo a marcação para ver se há mais pelos a serem retirados e começo a remoção na parte superior também. Veja que eu faço a retirada dos pelos sempre com a pinça um pouquinho deitada. Eu não deixo ela totalmente reta, até para não correr o risco de tirar pelos que não deve. Agora eu faço a retirada dos pelos do meio das sobrancelhas.
durante o design eu vou dando alguns retoques, cortando ou removendo pelos que eu acho que há necessidade. E por fim, eu limpo totalmente a marcação e vejo se ainda preciso retirar alguns pelos que estão fora do formato definido. A sobrancelha que tem aquele redemoinho que nasce para dentro, os pelos, eu vou cortando e alinhando para que ela fique mais parecido possível o início da outra sobrancelha. Os pelos que estiverem mais fora, de forma desalinhada, eu faço a retirada. E esse foi o resultado final de um design masculino. Nós preservamos os pelos do cliente, definimos um pouco mais o formato. Agora, em relação à espessura, isso é definido com o seu cliente. Se ele preferir uma sobrancelha mais fina ou mais definida, você vai entrar em um acordo com ele. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Olá, seja bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta videoaula você vai aprender as técnicas de iluminação. Vem comigo! Bom, então vamos começar. E para esta videoaula você só vai precisar de um iluminador e alguns pincéis. Aí é o seguinte, você pode usar o pincel vassourinha, se você optar por usar um pincel, assim. Ou até mesmo um pincel de blush, só que um pincel de blush menorzinho, assim. Tá vendo que ele não é muito espalhado, ele não é aquele que a circunferência é muito gordinha, ele é menorzinho, um pouquinho mais achatado, mas mesmo assim é pra blush, então a gente vai direto aqui no ossinho, vou explicar. Ou com o dedinho mesmo. Com o dedo é apenas você passar a pontinha do dedo no iluminador e aplicar no ponto certo. O ponto certo da iluminação é no ossinho. Aqui geralmente a gente passa o blush e acima, nesse ossinho aqui assim, você daqui em direção à têmpora, você vai passar o iluminador. Com o pincel de blush, você passa, não precisa passar na ponta, você só rela assim, ó, passa com essa parte do pincel e aplica. Com a vassourinha a mesma coisa,
você vai aplicar o produto. E uma dica, se você quiser que o iluminador fique mais intenso, você pode passar, antes de aplicar ele, um pouquinho, umedecer um pouquinho a sua pele, bem pouquinho, tá, gente? Você pode usar uma esponjinha ou a pontinha do dedo mesmo e passar levemente, só umedecer a sua pele, mas é só umedecer mesmo, não pode ficar molhada, porque a hora que você for aplicar o produto, vai ficar super marcado, então não é isso que a gente quer, tá certo? Ele fica um pouco mais intenso. O outro lado. Com o dedinho. Pode fazer movimentos circulares bem de leve para ele não ficar marcado, tá? Às vezes fica marca assim do iluminador, não é legal. Leva um pouquinho pra têmpora só, tá? Certo. Outro ponto que a gente deve iluminar, pontinha do nariz. Pontinha do nariz não tem erro. Pontinha do nariz eu não gosto de usar pincel, eu uso mesmo pontinha do dedo, porque pra não ir no lugar errado, entendeu? Às vezes o pincel é maior, não gosto, eu gosto de ir só um pouquinho mesmo. A gente não pode exagerar no iluminador, porque senão fica um aspecto de oleosidade, só, se bem que vai ficar esse aspecto se você fizer errado, se você aplicar nos pontos certos, que são aqui, nunca passe aqui, tá? Porque essa área aqui, tá? Geralmente ela já é mais oleosa, então não vai ficar legal se você passar iluminador ali, tá? É aqui, tá? No ossinho, acima do blush. Pontinha do nariz. Agora, um pontinho acima do topo da sobrancelha. Vou fazer com a pontinha do dedo também. Esses pontos são os pontos que quando a luz bate no nosso rosto, eles se iluminam. Então, já é um ponto natural de iluminação. Mas, como a gente gosta de ficar bem iluminada, a gente quer mais iluminador. Pronto. Agora, o arco do cupido. O arco do cupido, se você não sabe, é esse vãozinho, sabe? Que tem nos nossos lábios. Tem essa partinha que parece um arco e se chama arco do cupido, a gente chama assim. Então, fica muito legal na maquiagem porque ilumina aqui esse ponto e dá um glamour assim no batom, sabe? Então, pontinha do dedo e faz um biquinho e passa só um pouquinho assim aqui, ó. Tá vendo? Vamos esfumar isso. Uma dica importante também é você fazer essa parte do arco do cupido antes de passar o batom, tá? Porque quando a gente passa depois, ele pega em parte que a gente não quer que fique iluminado na boca, nos lábios, tá bom? Então, passa antes do batom que vai ficar perfeito. Tá? Eu tive que dar uma retocadinha porque ele foi pro lugar onde eu não queria, mas tá tudo ok já. Bom, e é isso. Agora, se você quiser iluminar mais pontos do seu rosto, eu recomendo você usar um pó compacto mais clarinho e aplicar no queixo e testa, na zona T, na verdade, tá? Eu geralmente aplico pó translúcido porque como a gente já usa o iluminador, eu acho que já tá ótimo, excelente. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode me perguntar aqui abaixo da aula que eu vou responder com o maior prazer, ok? Muito obrigada, até mais! Yes.
tudo bem? Nessa aula eu vou te ensinar como fazer o design masculino fazendo a epilação com a linha. Então, nesse modelo eu vou fazer toda a epilação das sobrancelhas dele com linha. Primeiro eu vou começar higienizando a pele do cliente aqui com a loção de limpeza, que é a loção que você já sabe, que é falada lá na aula de lista de materiais, tirando todo o excesso de sujeirinha, deixando a pele bem limpa. Agora eu venho com o algodãozinho seco e tiro todo o excesso de produto para que eu consiga fazer a marcação certinha. Deixa a pele sempre bem seca, tá? Antes de fazer a marcação. Eu quero mostrar algo bem importante aqui, que a sobrancelha desse modelo é uma sobrancelha um pouquinho caída. Se você observar, ela cresce aqui, mas ela já desce, então você vê que tem a falta aqui de pelinhos no ponto alto dele, né? Então o que a gente quer? Suavizar esse formato. E outro ponto bem legal, que é uma dica que eu quero te passar, se porventura você for atender alguma pessoa, algum homem que tenha a sobrancelha muito alongada, o ideal seria que você tirasse um pouquinho esse final, porque normalmente sobrancelha masculina, a cauda passa muito aqui, ó, do final dos olhos, que é a marcação padrão, que você já sabe fazer. Então, para suavizar até mais esse formato, igual ele, como ele tem uma sobrancelha um pouquinho caída e longa, a gente até pode suavizar um pouquinho esse final aqui, tá? Então, quando você atender casos assim, clientes desse jeito, o ideal é que você tire um pouco para que automaticamente a sobrancelha já eleve um pouco, tirando esse olhar muito entristecido e caído, tá? Vou começar fazendo a marcação aqui. Eu vou fazer a marcação com a linha e auxílio com o paquímetro. Primeiro vamos encontrar aqui o eixo central, para a gente descobrir aqui o início da sobrancelha dele. Lembrando que sobrancelha masculina não tem muito segredo, tá? Alguns homens pode ser que você atenda que tenha monocelha, né? Digamos assim, que é uma sobrancelha que junta uma na outra, né? Que aquele início aqui, ó, entre as sobrancelhas é muito cheinha de pelo. Mas se você encontrar casos como esse aqui do modelo, é até mais simples de você fazer. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que melhorar o que o cliente possui, não descaracterizar o rosto. Isso serve também para design feminino. Então vamos lá encontrar aqui o eixo central, que é entre as glândulas lacrimais aqui. A minha linha já está passada aqui o lápis dermatográfico, então eu vou fazer a marcação aqui encontrando o eixo central, que é o eixo entre aqui os olhos do cliente, tá? Então aqui, ó, tá entre os olhos dele, tá no meio. E o que eu vou fazer agora? Vou encontrar, antes de encontrar o início, eu vou encontrar aqui o ponto final. O ponto final é a parte mais simplificada, que você vai realmente aqui, ó, do cantinho do nariz, arco do cupido, que é no meio da boca, finalzinho dos olhos, lá rente aos cílios, tá, ó. Já fiz a marcação. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu vou pegar o paquímetro e vou ver aqui, ó, o início do eixo central, para eu saber aproximadamente qual é a minha medida entre um lado e o outro dos dois inícios aqui da sobrancelha dele. Eu vou colocar no paquímetro 1 centímetro, para ver se vai bater. Comparado ao início natural que ele tem aqui, tá? Ó, 1 centímetro, deu certinho, ó. Respeitando o que ele já tinha. Deixa eu marcar direitinho aqui. Uma marcação bem simplificada mesmo, tá? Não tem inventação de moda. Design masculino é algo bem mais simples. Então, eu vou colocar aqui. Encostando aqui no eixo central dele, ó, que eu já tinha marcado, e subo. O que eu fiz? Eu respeitei o máximo possível de pelinhos que ele tinha. Você vê que essa sobrancelha, ela tem bem mais pelos até no início. Essa aqui tem menos pelos e no início ela tem menos também. Você vê que aqui, ó, falta um pouco de pelo e aqui já tem uma quantidade maior. Pronto, já encontrei o meu início.
Lembrando que, se porventura o seu cliente tiver uma sobrancelha muito cheia de pelos aqui no início, como eu falei, como você vai encontrar esse início aqui? Lembrando que o início ele varia entre 1,5 a 2,5 aproximadamente, essa é a medida padrão. Como deu 1 centímetro de cada lado, eu sei que deu 2 aqui, 2 centímetros. Então, você vai se basear por isso. Você encontra aqui o eixo central e você se baseia mais ou menos pelo que ele tem ali, tá? Contanto que não fique uma sobrancelha não tão juntinha uma da outra e não tão afastada, tá? Que tenha harmonia entre as duas sobrancelhas. Isso aí você vai ver no rosto do seu cliente, tá? Agora eu vou encontrar aqui o comprimento total da sobrancelha dele. Eu vejo que é uma sobrancelha bem longa. A sobrancelha masculina geralmente é muito longa. Eu vou colocar aqui 6 centímetros. Pra ver se vai bater certinho. Ó, 6 centímetros certinho. Agora é só transferir pro outro lado. 6. Tá vendo que bate lá até aqui onde tinha uma leve marcaçãozinha aqui. Então, ó, deu 6 centímetros de comprimento total. Quando a sobrancelha é muito alongada assim, de 6 centímetros, como eu sei qual é o meu ponto alto? Isso já tem aqui em aula, né? Então, não vou entrar em detalhes em relação a isso. Eu vou colocar aqui no paquímetro 3,5 centímetros para eu ver se vai ter concordância com o que o modelo tem aqui. 3,5 centímetros, ó. Deixa eu ver aqui do outro lado se vai ter concordância com o que ele tem. Sim, eu acho que teve concordância porque aqui, ó, ele tem um ponto alto nessa sobrancelha até mais aparente, ó. Tá vendo? Então, eu vou marcar aqui, ó. Esse vai ser o meu ponto alto, só transferir para o outro lado. Pronto, encontrei os principais pontos. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar os pontos normalmente de forma simples, tá? Então, a espessura, outra dica muito importante, outra dica bem legal, tá? Marque aí. Normalmente, tem algumas sobrancelhas masculinas que tem a parte superior bem cheia, aquela sobrancelha bem cheiona aqui na parte superior. A parte superior, a gente, no design masculino, você até pode suavizar um pouco mais, no caso, você pode definir um pouco mais. A parte de baixo, que é a parte inferior, eu costumo dizer que a gente precisa preservar um pouco os pelos, no sentido do quê? De deixar aquele olhar masculino, né? Não deixar um olhar tão definido assim, a não ser que seja um gosto pessoal do seu cliente. Se for um gosto pessoal dele, você vai definir a parte inferior normalmente como você define uma sobrancelha feminina, tá? Então, vamos começar aqui encontrando a espessura inicial, ligando uma sobrancelha a outra, aonde ele possui os pelinhos, tá? Agora eu vou ligar a espessura superior. Tô me baseando aqui, ó, por essa sobrancelha que tem mais pelo, tá vendo, ó? Aqui tá faltando pelo, porque tá faltando de forma natural, tá? Mas, ó, como essa daqui bateu certo. Agora, ponto alto, sempre com a linha reta. E vou encontrar lá no outro ponto alto, a linha sempre reta, tá? Sempre retinha. Coloco em um ponto a outro. Agora, o que eu vou fazer? Ligar os pontos principais aqui para definir o formato da sobrancelha. Então, eu ligo aqui, ó, de forma simples. Ponto inicial superior ao ponto alto superior. Agora, eu ligo lá na cauda. Eu quero dar uma dica também bem legal aqui, ó. Final de cauda, você pode, tem alguns casos que você consegue se basear
pelo tragus, que é essa partezinha aqui da orelha, ó. Então, o que você vai fazer, ó? Liga lá no ponto alto. Pode transferir lá para o tragus, o meio do tragus, tá vendo? Ó, bateu certinho. Maioria dos casos você vai conseguir fazer isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco essa cauda aqui, ó. Vou deixar ela em V mesmo, como se estivesse fechando, um Vzinho ali, ó. Eu vou fechar me baseando pelo que ele tem. Subir lá pra cima. Essa marcação, não vou entrar em detalhes, até porque você também já sabe qual é. Agora a parte inferior aqui, ó. Ligo no início, sentido ponto alto, que é o que ele tem lá, ó. Tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a caneta gel. Essa caneta que eu vou usar aqui no modelo é da marca Tris. Eu não falo dela lá na lista de materiais, porque é uma caneta que eu tenho usado agora, não tem muito tempo, mas eu tenho gostado muito dessa marca. Essa aqui, ela é efeito fluorescente, tá vendo que ela tá escrito efeito pastel, mas ela é fluorescente, tá? Então, se você for procurar por essa marca, vai estar com esse nome aqui. Eu vou só ligar aqui, fazer o contorno da caixa, da sobrancelha dele, para facilitar para mim. Então, ó, o movimento vai e vem com a mão bem leve, ó. Fazer curva, tá? Sem bicos, tá? Sobrancelha nenhuma tem bico. Então, o ponto alto aqui, ó, a gente sempre tem que fazer mais curvadinho. Parte superior, ó. Fazendo movimentos curtos de vai e vem, ó. Aí aqui você faz a curva. E vou fechando lá na minha cauda. Fechei aqui a sobrancelha dele. Aí, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ponto inicial superior com ponto alto superior. Aí, ligo lá no ponto alto ao final, lá no meio do tragus, ó, pra fazer a cauda, ó. Agora, a parte inferior, ó, você até pode puxar aqui com o dedinho, ó, pra te auxiliar, aqui ou aqui, ó. Aqui você vai fazer, ó, parte inferior do início, parte inferior, ponto alto. Sempre sentido ao ponto alto, subindo ao ponto alto, tá? E agora eu vou fechar lá em cima, lembrando, ó, que tudo tem que se encontrar. Se não estiver se encontrando, tem alguma coisa errada aí na sua marcação, tá? Os X, lembra, né? Lá da marcação do mapeamento facial. Aí agora eu só vou fazer aqui a caixa da sobrancelha dele, pra eu ter mais facilidade na hora da remoção dos pelos. Essa caneta aqui, ela até sai um pouquinho mais de tinta do que a outra. Só você tomar um pouquinho mais de cuidado, viu? Você vê aqui, ó, ela sai um pouquinho mais, ó. Fazer aqui parte superior, ó. A caneta gel é boa porque pelo de sobrancelha masculina é pelo muito grosso, né? Então, às vezes, você vai ter dificuldade na marcação com a linha somente. Vou lá e fecho a minha cauda, tá? Ó, e aqui tá a caixa da sobrancelha dele pronta. Aqui você já consegue observar a diferença da quantidade de pelos até aqui no ponto alto. Essa sobrancelha tem mais pelinhos, ó, uma sobrancelha até cheia. E essa daqui tá faltando pelinho aqui, ó. Tá vendo que ela é caidinha?
Então, o que a gente faz quando é assim? Preserva tudo, tá? Tudo que tiver ali a gente vai preservar e vai fazer aquele esquema de sobrancelha reta e sobrancelha caída que você já sabe também aqui no curso. A gente vai cortar um pouco mais aqui nesse início, para descer o início e o ponto alto aparecer, tá? Então, vou começar cortando as sobrancelhas dele, ó. Vou levantar os pelinhos no sentido do crescimento, ó. Vou começar aqui pela cauda, então, ó, tudo que tiver fora, com cuidado, eu vou cortando. Ó, ponto alto aqui, ó, não tem nada pra cortar, então eu não mexo, eu não fico fazendo isso aqui, erguendo o pelo, pra ver se eu acho o pelo pra cortar. Não tem, subo aqui, ó, pro início. Vamos suavizar um pouco esse início aqui. Você vai ver que com o corte já faz toda a diferença. Corte correto faz toda a diferença na sobrancelha. Aí, ó, só de ter cortado, olha como que suavizou aquele aspecto de sobrancelha caída. Tá vendo? Ela é falhadinha tanto no ponto alto superior quanto aqui, ó, na parte inferior da cauda, tá vendo? Para a epilação da linha aqui na sobrancelha do modelo, eu vou usar a linha 100% poliéster, só que 100% poliéster para bordado. A diferença dela para 100% poliéster de costura é que ela é mais lisa e mais resistente. Então, eu prefiro usar essa daqui, inclusive é uma linha nova que eu testei e eu gostei muito, por isso que eu tô falando dela aqui no curso. Você vai ver que é a primeira vez que eu falo dela aqui, porque eu já falei da 100% poliéster normal e da 100% poliamida. Essa aqui é 100% poliéster, só que para bordado. Eu gostei dela porque ela é mais resistente, lisa, e eu consigo tirar vários pelinhos, até os mais finos, justamente pelos assim, ó, de sobrancelha masculina, que são pelos grossos. Por isso que a poliéster comum não daria, para falar a verdade. Você até pode tentar, mas ela quebra muito facilmente. Essa daqui não quebra com tanta facilidade. Vamos começar então o procedimento. Você peça para o seu modelo colocar a mão direita para baixo aqui do olho direito, virando um pouquinho o rosto. E a outra mão, oposta ao olho, ele vai puxar para cima, tá? É o mesmo esquema lá do design da epilação com linha e sobrancelhas femininas, tá? Então, eu já cortei aqui a minha linha de 30 a 40 centímetros aproximadamente. Vou enrolando aqui, ó. Vou começar pela cauda. Aí, ó, você segura sempre aqui, ó, bem rente aqui, ó. Bem esticadinho, na verdade. Quanto mais esticado a pele tiver, melhor, tá? Então, vamos começar. Vou começar aqui pela cauda, ó. Pele sempre bem esticada, ó. Você vai abrir aqui no Vzinho. O Vzinho é o que tira o pelo, tá? Vai colocar o pelo dentro do Vzinho e abrir. Rápido, tá? Sempre rápido. Quanto mais rápido, melhor, seu cliente não sofre. Você também pode colocar o dedo assim em cima de onde você tirou, para dar uma aliviada naquela dor imediata, tá? Que ele possa sentir. Lembrando que o sentido da epilação com a linha é no sentido oposto ao crescimento, tá? E segredo muito importante, você precisa manter a linha o mais rente possível ao pelo, tá? O pelo não, a pele, desculpe. Então, quanto mais rente tiver a sua linha, menos desconforto o seu cliente vai sentir e vai ser bem melhor, tá? Agora, você põe a mão dele onde você vai fazer, ó. Segura aqui e com essa mão puxa aqui pra baixo.
Isso, um pouquinho mais para baixo. Ah, isso, bem aqui. Então, você vai ajudando o seu cliente também, tá? Porque ele não tá vendo nada, então você sabe aonde você tá tirando. Então, aonde você for tirar, você pede para ele esticar, tá? Ó, eu vou abrir, colocar o pelinho dentro, ó, e abro. Rápido, o movimento tem que ser rápido, tá? Aqui no meio você até consegue tirar bem, ó. Aqui no meio, entre as sobrancelhas, ó. Ó, vou abrir, colocar o pelinho dentro, ó. Coloquei o pelo, aí eu abro. Vou tirar aqui uns mais clarinhos aqui embaixo, ó. Mais pra cima aqui. Sempre peça para o seu cliente manter a pele dele bem esticada, tá? Aqui quebrou, vou pegar outra linha aqui, que já tá preparada. É sempre bom você ter linhas aí preparadas, tá? Quando você for fazer o procedimento, já deixa aí algumas linhas prontas, para que você não possa perder tempo. Agora, eu vou aproveitar e vou tirar aqui os de cima com a mão dele já do jeitinho que está. Já tá bem esticada a pele, ó. Então, eu aproveito e já vou fazendo a parte superior, ó. Já vou tirando tudo. A parte superior, ela é até mais simples, ó. Você observa que eu encosto bem a linha. Ó, eu abro, coloco o pelo, encosto e vou. A mão que eu dou apoio aqui, que seria essa mão, eu não mexo, eu não tiro ela do lugar, ó. Você vê que eu abro, encosto e abro, só mexo essa, tá? Essa é uma dica muito importante. Agora aqui, ó, segura mais aqui. Vou fazer aqui essa parte da cauda. Pode soltar. É isso. Eu deixei alguns pelinhos aqui da parte inferior, ó, pra gente fazer com a pinça, tá? Se porventura você for iniciante ou não tiver muita segurança de tirar os pelinhos aqui da base inferior, ó, aí você finaliza com a pinça, ó, que a maior parte você já fez, né, com a linha. E aí você finaliza aqui com a pinça. Somente esses que estão aqui fora. Você viu que no ponto alto dele eu nem mexi. Eu mantive o máximo possível de pelinhos, ó. Eu tirei mais ali, ó, do início, na parte superior. E aqui, ó, do corpo para a cauda, na parte inferior. Para elevar um pouquinho o olhar dele, que tava um olhar muito triste, muito caído. Sempre fique com o algodãozinho seco na sua outra mão, para que você possa tirando assim os excessos de pelo, tá? Porque senão chega uma hora que a pinça não puxa mais. Vou cortar um pelinho que tá aqui flutuando. Vou limpar aqui a pele dele.
ele gosta de uma sobrancelha um pouco mais definida, tá? Então, essa aula também é bom para pessoas que querem, que tem esse perfil, né? Se um dia você for atender um homem que gosta de uma sobrancelha um pouquinho mais definida. Vou alinhar um pouquinho mais aqui. Observa como aquele formato de sobrancelha caída já sumiu completamente. Por quê? Eu mantive todos os pelos que estavam aqui na cauda. Tá vendo? Ó, tudo que estava aqui na cauda eu mantive. Na cauda não, desculpe, no ponto alto aqui, do ponto alto para a cauda. E cortei aqui o início, né, na parte superior, para que a sobrancelha dele pudesse descer um pouco. Cortar um pouquinho mais aqui os pelos da cauda, que tá um pouco longo ainda. Tirar alguns pelinhos que estão fora aqui do formato. Pronto, agora esse aqui foi o resultado final dessa sobrancelha, tá vendo? Olha a diferença que ela ficou, como ela já tá se aproximando mais ao formato dessa, tá vendo? Essa daqui, a gente vou fazer a remoção dos pelos aqui, ó. Dando uma leve afunilada, tá vendo? Porque essa sobrancelha, ela já era desde o início um pouco mais fina do que essa. Então, essa aqui eu consigo dar uma leve afunilada e vai ficar ainda bonita, não vai ficar fina, vai continuar grossa, tá? Vou fazer aqui a remoção desse lado e já eu volto com o resultado. Pronto, já finalizei o outro lado da sobrancelha. Olha só, eu afunilei levemente a sobrancelha dele, mas ainda assim continuou uma sobrancelha grossa, tá vendo? Ficou um pouco mais definida, porém mantive ali grossa, tá? Pra poder se igualar com essa aqui que era mais fina. Antes de finalizar o vídeo, eu quero falar sobre, te dar uma dica muito legal, referente aos pelinhos aqui, ó, que nascem pra dentro como se fosse um redemoinho, no início da sobrancelha. Você vê que aqui, ó, esse início faz parte do formato dele. E aí o que acontece? Se eu tirar com a pinça, ali vai ficar um buraco, né? Então, qual é a minha dica para você? Quando for casos assim, o que você vai fazer? Vai posicionar a sua tesoura assim, ó, retinha, e vai cortar esses que estão aqui fora. O início da sobrancelha dele não é uma sobrancelha cheia e não é uma sobrancelha que tem muito redemoinho. Tá vendo a diferença? Mas a maioria, assim, vários homens, pode ser que você atenda, que tem aquela sobrancelha junta ou que tenha redemoinho. Então, você vai ver que a sobrancelha vai nascer pra dentro. E ao invés de você ir lá com a pinça e tirar os pelinhos, você faz esse esquema aí do corte dos fios, tá? Você vê a diferença? Só de ter cortado, ó, deu total diferença e não ficou falhado aqui. Tá? Então, esse foi o resultado final, ó, uma sobrancelha um pouco mais definida. Lembrando que os pelinhos dele aqui são pelinhos bem clarinhos. Ele é uma pessoa branca, então aqui os pelos são bem loirinhos, ó. Eu mantive, mas aqui tem um pouquinho de pelo, tá? Não tá falhado aqui, ó. São os pelinhos bem loirinhos. E aí, ó, eu afunilei um pouquinho a outra sobrancelha, que é a sobrancelha mais grossa que ele tinha, pra se igualar um pouco mais com essa aqui. E esse foi o resultado final. Espero muito que você tenha gostado dessa aula.